Eu tenho para mim que o elemento principal aqui desses nossos encontros é o elemento da participação. Notem que nós temos enfatizado muito aqui com você a importante questão da não dualidade, onde não existe qualquer separação. Há uma realidade presente e essa realidade é a realidade divina. Portanto, o propósito desses encontros aqui é, antes de tudo, compreendermos de uma forma completa aquilo que tratamos aqui, percebendo claramente que não existe qualquer separação entre você e a vida, entre você e Deus, entre esse que vos fala e você que escuta. A separação é uma crença que temos dentro de uma visão que nós recebemos de nossa cultura, dentro da sociedade, nesse mundo em que nós nos encontramos. Então, aquilo que é uma visão cultural, que é uma visão social, que é uma visão mundana, porque se baseia em todo esse conhecido pensamento presente em todos nós, é algo falso, é algo que não carrega a realidade. Assim, eu quero tratar com você aqui da importante questão da ação livre da separação, da ação livre da dualidade. Portanto, essa participação é aquilo que torna possível um encontro aqui nesse nível, onde não existe alguém que sabe e alguém que não sabe. Aqui se trata de nos encontrarmos dentro de uma mesma posição interna, de percepção, de ciência, de consciência. Então, sim, teremos uma revelação. A revelação da vida livre do eu, livre do ego. Então, o nosso propósito juntos é descobrirmos isso. Descobrirmos se é possível, nesta vida, uma ação livre desse sentido de dualidade, desse sentido de separação. A qualidade de uma ação assim é algo de uma indescritível beleza, de uma indescritível presença, de uma indescritível liberdade divina. Então, o nosso encontro aqui, todo o nosso empenho, caminha nessa direção. Eu quero discutir com você aqui essa questão da ação. Vamos trabalhar juntos isso aqui. Nossas ações, elas são ações que estão produzindo problemas em nossas relações. A meu ver, nós temos a possibilidade, repare, de ter a vida, a existência, sendo a existência e a vida, para cada um de nós, um movimento de ação sem conflito, sem contradição, sem sofrimento, ou podemos ter uma mera existência, como a maioria das pessoas estão tendo. Aqui o nosso empenho consiste em um trabalho em direção a esse florescer desta liberdade, desta ciência de ser. Alguns conhecem isso pela expressão o despertar da consciência, ou o despertar da consciência espiritual.
uma vez que o nosso movimento de vida não é esse movimento de existência e de ação. Então, a meu ver, nós temos a vida, a existência e a ação como sendo uma única coisa presente. Quando esta visão da realidade está aqui, nesse instante. Ou nós temos um mero existir, essa assim conhecida vida, como nós chamamos, onde estamos presente dentro de uma ação em uma posição particular, individualista, isolacionista, egocêntrica. Quando as pessoas têm perguntas do tipo como lidar com a depressão, nós precisamos investigar essa questão do porquê vivemos estados internos de desordem emocional, psicológica, do porquê vivemos em estados de infelicidade, como ansiedade, angústia, medo, depressão. Como lidar com a depressão? Na verdade, o que é esse estado, ou esses diversos estados em que nós nos encontramos? Esses estados, eles denotam a presença da ignorância. Nós temos uma ilusão a respeito de quem nós somos nesse contexto da vida. Nós desconhecemos a verdade da vida, da existência e da ação. A nossa ação é mero comportamento de atividade egocêntrica. A nossa vida é a visão particular de uma identidade presente no mundo, dentro das relações com família, amigos, colegas de trabalho. Então, isso é o que nós chamamos de vida. Assim, desconhecemos a verdade da ação em liberdade, dentro desta inteligência da não dualidade, da não separação. Observe, por exemplo, nossas ações, como elas são particulares, centradas no eu. Nós temos dividido nossas ações. Só há uma ação, e essa é a ação da vida. Essa é a ação da existência. Mas nós particularizamos essa coisa da ação. Colocamos uma identidade presente nesse agir. Então, esse agir ou essa ação, ela é egocêntrica, porque ela é particularizada. Como ela é particularizada por ser egocêntrica, ela é contraditória. O seu comportamento em família é um, com colegas de trabalho é outro. Na igreja é outro. Então, nós temos diversas formas de comportamento e nos apresentamos
dentro desses comportamentos, de uma forma bastante particular, pessoal, egocêntrica. E assim existe uma contradição entre o meu comportamento no lar, em meio à família, no trabalho, com os amigos do trabalho, na igreja, com os membros daquela comunidade, ou numa instituição política. Então nós temos dividido a vida, vida social, vida familiar, vida profissional, vida religiosa, vida política. Então a nossa condição de vida em ação é centrada no eu, é centrada nesta condição da ego-identidade. Aqui estamos com você investigando tudo isso, tendo uma aproximação, um olhar novo para uma descoberta a respeito da vida, da ação, da existência. O que nós temos dito aqui é que há, sim, a possibilidade da ciência da realidade, daquilo que é você em sua natureza essencial, em sua natureza real, em seu ser. E se isso está presente a resposta para essa pergunta. Como lidar com a depressão? Mas não apenas como lidar com a depressão, como lidar com a ansiedade, como lidar com o medo. Porque uma vez que haja essa ciência de ser, que é essa existência, esta vida, esta ação real, existência real, vida real, temos a presença da sabedoria divina. Nós temos a presença da sabedoria de Deus. Esses encontros que nós temos aqui para a investigação da natureza da verdade sobre quem somos, tendo uma aproximação da constatação dessa ilusão que trazemos, que expressamos, que manifestamos ser. Esses encontros são chamados de satsang. A palavra em sânscrito para aproximação da verdade, do sat, do ser. Esse é o significado da expressão satsang. A aproximação da verdade sobre quem nós somos é satsang. Assim, a grande pergunta aqui é sobre o autoconhecimento. Como conhecer a si mesmo? Sem a compreensão direta da verdade sobre você, não haverá um fim para esta condição psicológica de desordem, confusão e sofrimento em que nós nos encontramos, onde está presente todos esses quadros de infelicidade. E nós não temos qualquer solução para isso. Porque esse elemento envolvido dentro desta condição é o elemento que sustenta a desordem.
Esse elemento é o ego, esse sentido de ser alguém. Então, repare, nós temos a vida, a existência e a ação na não dualidade, na não separação, na ciência da realidade divina. E temos também, enquanto não há esta visão da sabedoria de Deus, enquanto não há esta ciência do autoconhecimento, nós temos a mera vida pessoal, egocêntrica, vivendo em dualidade, dentro desse princípio de separação e, portanto, de confusão, desordem e sofrimento. Aqui dentro desses encontros, nós estamos explorando esse assunto com você, tomando ciência com você da beleza de uma aproximação da vida, da existência e da ação. A ação sem o ego, a vida real, abundante, divina, e a existência, que é todo esse movimento dinâmico, misterioso. Repare, não algo tão estático, tão repetitivo, monótono, rotineiro, como tem sido a vida egocêntrica, onde o modelo principal é a continuidade do pensamento, esse elemento que vem do passado e que norteia a vida da pessoa. Pode parecer muito estranho nossa proposta aqui, uma vez que estamos lhe propondo o fim desse sentido de pessoa e, portanto, de mera atividade egocêntrica, para esse existir estático, rotineiro, costumeiro e sem propósito. Por isso, questões como o que é o propósito da vida, o porquê de tudo isso, ou por que sofremos, ou como se livrar do medo, da ansiedade, da depressão, tudo isso campeia dentro desse movimento, que é o movimento estático do ego, que é o movimento da continuidade, da repetição, da monotonia. Aqui o nosso trabalho consiste em descartarmos tudo isso, em nos depararmos com a verdade divina, com a verdade de Deus. Assim, o elemento principal aqui para isso é a constatação do autoconhecimento. Olhe para si mesmo e você irá perceber que o movimento do pensamento em você é um movimento estático. Veja, há um dinamismo nesse movimento. Quando usamos aqui a palavra estático, não é que ele seja um movimento parado, mas é um movimento que não traz o novo. É um movimento de continuidade, de repetição. Então há um dinamismo nesse movimento do eu, mas é o dinamismo da continuidade, da continuação. Não existe esta realidade verdadeira
Não existe essa realidade presente? Então, a existência, a vida, a ação é algo completamente diferente disso? Estamos diante desse dinamismo, não desta condição estática da identidade egóica, onde está sempre repetindo seus velhos e antigos padrões. Uma aproximação da verdade de si mesmo é a revelação de que esse movimento interno presente em você é o movimento do pensamento. E nesse movimento do pensamento, nós temos a continuidade do passado, a repetição de tudo aquilo que tem ocorrido, que tem se processado, dentro desse contexto de cultura, de sociedade, de mundo, há milênios. Então, reparem a beleza do que estamos investigando aqui com você, lhe dizendo que essa vida estática, egocêntrica, de repetição, de continuidade, é a vida pautada na condição de condicionamento psicológico, ao que representa o passado, uma vez que se assenta nesse modelo do pensamento, como ele se processa dentro de cada um de nós. Enquanto que a verdade daquilo que é você em seu ser, que é vida, que é existência, que é ação, é aquilo que se expressa nesse instante, mas livre do passado, dentro de um dinamismo, fora desse dinamismo de repetição, de continuidade, de confusão e desordem que o pensamento tem estabelecido. Estamos falando desta ação livre do pensamento, desta existência livre do modelo do passado. Assim, esse movimento de existir, que é esse movimento estático, é algo totalmente diferente desta existência que carrega esse movimento de ação, onde há esse dinamismo de presença, de verdade, de liberdade, porque estamos livres do passado e, portanto, livres dessa continuidade. Aqui entramos na questão do que temos falado muito a vocês aqui, dentro desses encontros, que é a questão do tempo. Nós precisamos conhecer a verdade do fim do tempo. Aqui eu me refiro a esse tempo psicológico. Nós temos o tempo cronológico e temos o tempo psicológico. Nós, como seres humanos, estamos dando muita ênfase na vida ao que tem menor importância, ao que tem zero importância, que é essa noção psicológica de existir. Aqui nós temos que investigar com muita clareza aquilo que temos estudado aqui com vocês, que é essa questão da noção que temos na vida, do valor que temos dado na vida. E é por isso que esta vida é um mero existir estático, onde temos essa continuidade do modelo do passado. Nós temos dado muita importância a esta noção psicológica de tempo.
Nós estamos valorizando a ilusão daquilo que o pensamento tem construído, que é essa noção de tempo psicológico. O único tempo que de verdade nos interessa é o tempo cronológico. Nós cumprimos compromissos, nós marcamos compromissos, nós atendemos compromissos. Nós temos um horário para começar, um horário para terminar, um horário para chegar no trabalho, um horário para sair do trabalho. Nós temos um horário para levar as crianças para o colégio. Nós temos um horário para o almoço, para a janta. Então, esse tempo é o tempo cronológico. Esse é o único tempo que importa, que nos interessa. E, no entanto, estamos valorizando um tempo que não existe, que é o tempo psicológico. Nesse tempo, estamos dentro desse estado estático de existir, onde temos a ilusão de um futuro psicológico e de um passado psicológico, tendo a noção desse momento presente como o presente psicológico. Então, para todos nós, o que ocorreu ontem, o que ocorrerá amanhã e o que está ocorrendo agora tem uma grande importância psicológica. Isso porque está dando identidade a uma pessoa presente que viveu esse passado, que está vivendo esse momento presente e que viverá o futuro. Então, assim, estamos valorizando na vida a ilusão do tempo psicológico. Nós esperamos ser transformados, esperamos conquistar coisas, realizar coisas amanhã. Esperamos nos livrar de coisas. Esperamos nos ver livres de situações amanhã. Sempre do ponto de vista psicológico. Quando alguém pergunta como lidar com a depressão, ela carrega a ideia de que está diante de algo que está dentro desse tempo. E é nesse tempo que ela tem que lidar com essa questão da depressão. Então, há essa ideia de alguém presente em depressão. Então, a ideia de existir de uma forma estática para esta vida do eu, do ego, é a ideia de ser alguém aqui, nesse momento, tendo que lidar com a depressão. Então, nós acreditamos que podemos lidar com isso daqui a pouco. Esse daqui a pouco é o futuro. Então, as pessoas têm um projeto de se livrarem no futuro do medo, da ansiedade, da angústia, da dor da solidão, do peso da depressão. Aqui estamos trabalhando isso com você, lhe mostrando que se deparar com esse estado nesse instante, sem colocar esta noção do tempo psicológico, ou seja, sem colocar essa ideia
do depois psicológico, do amanhã psicológico, para se livrar disso, é se deparar com aquilo que aqui está presente, como um estado que surge, apenas um estado para ser observado, para ser constatado, para ser percebido sem o percebedor, constatado sem alguém na constatação, para ser observado sem alguém nesta observação. Assim, nós temos o fim da ilusão do tempo psicológico, e uma vez que o tempo psicológico não está mais presente, não temos a ilusão de alguém presente nesse momento, com esse estado. A beleza aqui é saber que, uma vez que isso está aqui, nesse olhar claro, límpido, uma vez que não haja mais a presença desse tempo psicológico, dessa identidade que é o eu, a pessoa, esse mim, essa condição psicológica se desfaz, se dissolve. Então, nós temos o fim da depressão. Nós temos o fim desse estado conflituoso, aflitivo, de sofrimento. Então, a beleza desse encontro com a verdade, do autoconhecimento, por isso é muito importante ter uma aproximação dessa importância, da importância do autoconhecimento, do valor do autoconhecimento, da beleza do autoconhecimento, porque isso representa o fim da ilusão, representa o fim do eu, do ego. Então, estamos diante da vida e há esse movimento de ação. Não mais a velha e antiga atividade egocêntrica, mas esta ação, que é a própria vida, que é a própria existência no seu movimento, onde o sentido do eu, do ego, não está. O encontro com a verdade, o encontro com a felicidade, o encontro com a liberdade é a ciência de Deus. É a ciência do seu ser. É a ciência de sua natureza divina, daquilo que é você presente, como sendo essa realidade de Deus. Não há mais o sentido do eu, do ego, desse mim. Não há mais essa noção de tempo. Então a vida está agora aqui, como pura existência, como a verdade da ação, como a verdade da liberdade. Dentro desses encontros, a nossa aproximação está para a ciência disso, para a visão direta desta verdade, para esta plena consciência, que é a consciência de Deus. Então é por isso que nós temos esses encontros aqui. E também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Nós temos muitos vídeos também em nosso outro canal. Então, se isso que você está ouvindo faz sentido para você, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos.
Então, temos uma oportunidade, através desse contato com o silêncio, da investigação da arte da meditação, tomarmos ciência de tudo isso. Então, esses encontros ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso lhe toca de alguma forma, fica aqui o convite. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nosso trabalho juntos aqui é rompermos com esse sentido de separação, com essa dualidade. A dualidade é essa noção equivocada de um eu presente, agora, aqui. Esse eu é essa memória, que é o pensamento.